Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um dos assuntos que é bem difícil de interpretação, que é sobre as leis, mandamentos, estatutos, preceitos, juízo e testemunho. Então essa é uma dúvida muito grande que as pessoas que estudam teologia sempre têm, né? Qual é a diferença entre preceito e estatuto? Qual é a diferença entre mandamento e lei? Então sempre gera uma confusão enorme quando a gente vai falar sobre esses assuntos. E é o seguinte, pessoal, como é um assunto muito divergente em opiniões, eu peguei aqui uma linha que eu acredito que seja mais correta, claro, tudo com embasamento bíblico e também de alguns livros, e é isso que eu quero compartilhar para vocês aqui, beleza? Pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui não seja exatamente como você pensa, porém a gente está aberto aqui para conversar sobre isso, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Vamos lá então, pessoal, vou começar aqui então, ó. Então, antes de a gente começar a falar sobre as diferenças, né, explicar o que é cada uma dessas coisas, a gente vai tomar aqui como base alguns versículos bíblicos para que a gente tenha aqui um norte para falar sobre esses temas. Só lembrando, pessoal, literalmente, né, eu já cheguei a conversar com pessoas que seguem a Torá, que são judeus, e eles mesmos não souberam explicar para mim com clareza, né? Eu pelo menos não senti clareza nas respostas sobre quando eu perguntei sobre esses temas. Então, assim, é realmente um assunto muito difícil. Então vamos lá, pessoal. Aqui então coloquei alguns versículos aqui, ó, só para a gente tomar como base, para a gente começar o nosso estudo aqui, entendendo um pouquinho melhor sobre esse tema. Ó, então o primeiro versículo que eu coloquei aqui é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44 e o 45. Esta, pois, é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Então, primeira coisa aqui, a gente já tem a lei. Aí ele falou aqui, ó, esses são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel. Então, no mesmo versículo, pessoal, a gente tem pelo menos 4 itens. A gente tem lei, a gente tem testemunho, a gente tem estatuto e a gente tem juízo. Próximo versículo, 1 Reis, capítulo 2 e versículo 3. Ó, e guarda a ordenança do Senhor. Então a gente também já tem aqui o quinto item, né? A ordenança. Para que andares em seus caminhos e para guardares os teus estatutos. Olha que legal, pessoal. Então vai guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízes e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e para que onde fores. Então é o seguinte, esses versículos aqui a gente leu só para a gente tomar uma base aqui. A gente poderia ler também Gênesis capítulo 26 e a partir do versículo 2, 3, 4 e 5 vai falar também sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui então, esses versículos aqui que eu coloquei é apenas a base para a gente entender que realmente existe tudo isso de categoria. Existe então leis, mandamentos, estatutos, preceitos, ordenanças e juízos. Então existe tudo isso e é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Seguinte, pessoal, esse material aqui, esse PDF, eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do Telegram. Então se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. Entra no nosso grupo do Telegram e lá vai ter esse material aqui detalhado, explicado, tudo para vocês certinho. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, ó. Aqui eu coloquei uma foto para vocês entenderem. Então a gente tem tudo isso, a gente tem mandamento, a gente tem lei, a gente tem estatutos, preceitos. Tudo isso, pessoal, está dentro das leis de Deus. E essas categorias, pessoal, é literalmente essas que a gente está conversando. Então dentro da lei de Deus, tem a primeira categoria, coloquei aqui, ó, mandamentos. Aqui está a foto para vocês, ó. Então a gente tem aqui mandamentos, estatutos e ordenanças. Lembrando, pessoal, estatutos e ordenanças é a mesma coisa, fechou? Dependendo da tradução vai estar às vezes como ordenança, dependendo da tradução vai estar como estatuto, porém é a mesma coisa. Então, mandamento é uma categoria da lei. A gente tem aqui estatutos sendo uma categoria da lei. A gente tem aqui preceitos, que também é uma categoria da lei, juízos e testemunhos. E eu coloquei para vocês aqui também, ó, o termo tanto em hebraico quanto no grego. Então essas expressões aqui que vocês vão ler na Bíblia, vocês vão encontrar, principalmente na Torá, exatamente dessa forma aqui em hebraico. Ó. Fechou? Então vamos lá, primeiro ponto que a gente tem aqui então. Tudo isso que a gente já conversou faz parte da lei. Então a lei, pessoal, ela é soberana, ela está acima de tudo. E a lei, dentro da lei, existem as categorias. E quais categorias que são essas? Exatamente essas
que a gente está estudando. E a gente vai estudar agora, uma por uma dessas categorias por uma, para a gente saber identificar o que é lei, o que é mandamento, o que é estatuto. Até o final do vídeo, tudo isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos avançar aqui então, ó. Então, primeira coisa, a gente tem as leis de Deus. O que são essas leis de Deus, né? As leis de Deus, pessoal, é um conjunto de regras, é um conjunto de normas, um conjunto de características, categoria que Deus criou para quê? Para dirigir o seu povo. Então, as leis de Deus, ela veio exatamente com o propósito de ensinar ao povo como ele deve se comportar diante do teu próximo, como o empregador deve tratar o seu empregado, como que o esposo deve tratar a sua esposa. Então a lei de Deus, ela é literalmente um guia para a vida humana. Então aqui, nas leis de Deus, a gente tem algumas categorias e algumas subdivisões. Eu coloquei aqui, ó, a Bíblia então, basicamente vai dividir em 4 categorias. Então existem as leis de Deus, lembrando pessoal, são 613 leis. Dessas 613 leis, elas são divididas em 4 grupos. Quais são esses 4 grupos da lei? Primeiro, as leis civis. A gente tem também as leis cerimoniais envolvendo literalmente culto, liturgia, como deveria ser dirigido o templo, o tabernáculo, enfim. As leis de saúde aqui que envolve também a questão do sangue, que envolve a questão também da alimentação. E a gente tem as leis morais. Então as leis de Deus, pessoal, elas são divididas nessas 4 categorias. Leis civis, cerimoniais, saúde e moral. Aí que entra agora, pessoal, o grande X da questão, né? Então essas leis, elas são divididas em 4 categorias, em 4 grupos. E dentro desses 4 grupos entra o quê? O foco do nosso estudo de hoje. Então dentro dessas leis, dessas 4 categorias, vai entrar literalmente isso daqui que eu coloquei para vocês, ó. Então vai entrar mandamentos, estatutos, preceitos, juízo e testemunho. Fechou? E é isso que a gente vai começar a estudar um a um agora individualmente. Então as leis de Deus são 4 categorias e dentro dessas 4 categorias, por exemplo, dentro da lei civis, dentro das leis que são relacionadas à parte civil, né, existem o que lá dentro? Existem estatutos, existem ordenanças, existem juízos, existem testemunho e é assim que funciona as divisões das leis. Vamos lá, vamos começar aqui então, ó. Primeira coisa então que a gente vai ver aqui são os mandamentos, né? O que são os mandamentos de Deus? Muitas pessoas confundem e falam, pô, mas os mandamentos é apenas os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Pessoal, não é. Embora os 10 mandamentos tenham ficado mais conhecido, existem outros mandamentos na Bíblia. Aqui eu coloquei para vocês aqui, né, os 10 mandamentos, vocês já conhecem, porém, existem mais coisas na Bíblia que também são mandamentos. E o que são os mandamentos? Ó, são requisitos de Deus para nós, são coisas que Deus requer de nós, e cada um dos seus mandamentos tem um significado profundo. Então são requisitos que Deus colocou que Ele exige de nós. Isso são os mandamentos. Lembra de mandato, né? Então quando fala em mandamento, está falando de alguns requisitos que Deus espera daqueles que o servem. Então isso é os mandamentos de Deus. Tem coisas que Deus fala assim, por exemplo, não misturar os 2 tecidos para fazer uma roupa, por exemplo. É uma lei. Porém, isso não é um mandamento. Por quê? Não é um requisito que Deus espera de nós. Deus não quer, Deus, sei lá, vou fazer um tricô aqui, eu coloco 2 tecidos diferentes. Pô, Moisés, Deus falando, né? Pô, Moisés, não é para fazer isso. Não é um requisito, pessoal, individual, um requisito que está lá dentro de mim, que Deus espera que eu tenha. Então, o mandamento sempre vai ser relacionado ao seu íntimo, ao seu interior. Ó, tanto é que os 10 mandamentos são coisas que envolvem o homem. Um exemplo, ó, não adorará outros deuses, não usar o nome de Deus em vão, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho. Você está percebendo que é sempre algo relacionado ao caráter do homem? Então, sempre que você lê na Bíblia alguma coisa falando sobre o homem em si, geralmente vai estar ligado a mandamento. Então, mandamentos é exatamente isso. Vamos avançar aqui um pouco. E nas traduções das Bíblias, vocês vão encontrar a palavra mandamento como mandato, ordem, preceito do homem e preceito de Deus. Pessoal, olha que interessante. Então, mandamento está literalmente, fortemente ligado ao homem, ao caráter do homem. E é isso que Deus espera de nós como requisito. Vamos avançar então, ó. Agora a gente vai entrar aqui na questão de estatuto.
Muitas pessoas confundem estatutos com preceito. Moisés, tem diferença dos estatutos de Deus para os preceitos de Deus? Tem toda a diferença. E a gente vai estudar agora os estatutos. O que são os estatutos segundo a luz da Bíblia? Eu coloquei para vocês aqui, ó. Esses descrevem as distinções, pessoal, as distinções na forma de como a instrução de Deus são vistas e na sua validade. Aqui eu coloquei para vocês, ó. Geralmente, né, a palavra estatuto, ela vai ser escrita na Bíblia como rock. Eu coloquei aqui a palavra em hebraico, é bem na garganta, é rock, ou roká também, né, dependendo de como ela estiver escrito na construção da palavra. Então, o que é, pessoal? Preste atenção aqui, eu coloquei a palavra-chave, ó. Estatutos está sempre ligado, fortemente ligado a quê? A costumes. Então, tudo que envolve costumes na Bíblia é um estatuto. Vamos para os exemplos? As festas bíblicas. Levítico, capítulo 23. Eu não coloquei aqui no material, mas depois vocês leem com calma. O que vocês vão encontrar lá? As festas bíblicas, costumes, são estatutos, ordenanças. Então, tem coisas que os judeus fazem que é estatuto. O que é? Sempre esses estatutos estão relacionados a costumes. Por exemplo, festa bíblica, a guardar o sábado. Tudo isso, pessoal, além de ser lei, porque está dentro da categoria lei, são estatutos. Lembre-se que estatuto vai estar sempre ligado a costume. Então, um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui bem superficial para vocês entenderem. O judeu, por exemplo, usa um kippá. O judeu, por exemplo, usa o tefilim, coloca lá o tefilim. E usa também vários outros símbolos. Esses símbolos são sempre ligados a costumes. Esses costumes são o quê? Estatutos, ordenanças. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Falou em estatuto, está falando de costume. 99% que vocês vão encontrar na Bíblia vai estar falando sobre costumes. Beleza? Ó, coloquei aqui, ó. Os estatutos bíblicos podem ser definidos, né? Podem se definir como festivais sagrados, que são as festas bíblicas, costumes importantes e até mesmo o modo de estabelecer um procedimento sobre uma questão. Então, quando você faz alguma coisa sempre da mesma maneira, né, virou um costume. Isso é um estatuto ou ordenança. Então, os estatutos, o que a Bíblia fala, né? Quem guarda os estatutos, quem guarda os costumes, é abençoado. Porém, quem não guarda, não tem pena capital. O que seria isso, né? Se eu quebrar, um exemplo, um mandamento. Se eu quebrar um mandamento, eu não tenho pena de morte. Se eu quebrar um estatuto, eu também não tenho pena de morte. Beleza? A gente vai ver depois o que dá pena de morte e o que não dá pena de morte. Mas só para vocês entenderem. Mandamentos não tem pena de morte. Estatuto e ordenança também não tem pena de morte. E agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre os preceitos, né? A gente vai entender agora a diferença entre preceitos e estatutos. Existe uma diferença enorme entre os preceitos bíblicos e os estatutos. Então, só lembrando, quando fala em estatutos, está falando de costume. Falou em estatuto de Deus, falou em estatuto da lei, está falando de costumes, geralmente ligados às festas bíblicas e vários outros ritos também, em questão de simbolismo da Bíblia. Então, grava bem aí. Estatuto, ordenança, costume. Fechou? E agora a gente vai entrar em preceitos, né? O que são os preceitos de Deus? O que são os preceitos bíblicos? O preceito é um substantivo masculino que significa ordem, regra, norma e condição. Pessoal, só nesse primeiro parágrafo aqui vocês já conseguiram entender a diferença. Estatuto está falando sobre o costume. Agora falou em preceito, está falando sobre o que? Normas, regras, padrões. Quando fala em preceitos, geralmente as leis relacionadas a preceito, eu coloquei para vocês aqui, ó. Vamos lá. Coloquei aqui, ó. Preceito é obrigação, cuidado, deveres, cargos, rito, ordem, serviço, encargo e por aí vai. Então pensa assim, ó. Todas as leis que são direcionadas a ritos judaicos, a costumes, no quesito a culto litúrgico, está falando de preceitos. Um exemplo, o sacerdote não poder entrar no Santo do Santo em pecado. Um exemplo, isso é o quê? Se eu perguntasse para vocês agora, o sacerdote Arão não pode entrar de qualquer jeito dentro do Santo do Santo. Isso é um estatuto ou isso é um preceito?
Pessoal, isso é um preceito. Tudo que envolve a liturgia em si está falando de preceitos. Tudo que envolve costumes está falando de estatutos. Fechou? Grave bem isso, pessoal. Costumes, estatutos. Falou em preceitos, está falando de ritos. Ritual judaicos, ritual dentro do culto. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, ó, os cargos, os deveres, como que o sacerdote, como que a pessoa deve se comportar dentro do templo, dentro do tabernáculo, tudo isso são preceitos. Por exemplo, ó, não tem uma lei ou um mandamento, que eu coloquei só para a gente entender, ó. Então, exemplo, não existe uma lei ou um mandamento falando para nós não ficar brigando na internet. Um exemplo para vocês entenderem, né? Não tem uma lei lá, ó, Moisés, não brigue na internet. Porém, pessoal, preceito, a gente já tem meio que algo dentro de nós, os nossos deveres e obrigações. Eu sei que eu não devo fazer isso. Então, por eu saber que eu não devo fazer isso, simplesmente a gente não faz. Então, o que acontece? Isso é um preceito. Então, preceito, pessoal, geralmente nem sempre vai estar escrito, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado e a gente vai conduzindo. Então, falou em preceito, está literalmente falando da forma que a gente age, a forma que a gente vai, os nossos deveres e obrigações perante a palavra de Deus. Aqui os preceitos na época da Bíblia é literalmente isso, sempre envolvendo como que o sacerdote deveria se comportar, como as pessoas deveriam se comportar. Então quando você estiver lendo a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e você se deparar com alguma coisa, agora você vai começar a categorizar. Isso é um preceito, isso é um estatuto. Falou sobre costumes, eu já sei que é um estatuto. Falou sobre comportamento, obrigações, deveres, eu já sei que é um preceito. Olha que legal, pessoal. Falou sobre uma regra de convivência, falou sobre uma regra de melhoria interna, eu já sei que é um mandamento. Então é isso que é as diferenças entre eles. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês ainda mais referências, mais versículos que eu quero que vocês leiam depois. Mais referências ainda. E agora, pessoal, os juízos, né? Quando a Bíblia fala sobre os juízos, está falando sobre o quê? Exatamente isso que você pensou. A palavra é muito clara em relação a isso, né? Então tem leis que Deus dá e o descumprimento dessa lei, o não cumprir dessas leis, desses estatutos, desses mandamentos, desses preceitos, geram juízo. Então os juízos de Deus são o quê? Literalmente, né, o encargo, o juízo, né, a condenação por transgredir a lei de Deus. Então, quando o homem ele transgride aquilo que Deus colocou como estatuto, como preceito, aí entra os juízos. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Punição pela transgressão contra a lei. Seriam aplicados de acordo com a gravidade de cada categoria. Então, exemplo, a gente sempre vê, né, Mateus capítulo 8, ou melhor, João capítulo 8, todo mundo querendo apedrejar a mulher que foi adúltera, tal. Isso é o quê? É um juízo perante a transgressão de uma lei. Eu coloquei outro exemplo aqui também. O que mais que gerava morte, né? Então tinha esse caso que gerava morte, tinha o caso do filho desobedecer o pai, eles poderiam apedrejar essa criança. Claro que hoje em dia, né, pessoal, ninguém faz isso, né? A gente vê vários filhos hoje, né, rebeldes, desobedientes, mas nem por isso os pais vão apedrejar a criança, né? Já nos tempos bíblicos tinha essa lei. Então se o filho transgredisse, né, o mandamento do pai, ele fosse desobediente, tinha essa brecha aí de apedrejar o moleque. Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Então o que seria o juízo? Quando a lei é quebrada, transgredida, aí gera um juízo. E dependendo da gravidade daquilo, aí vai gerar um juízo menor, um juízo maior, mas o juízo em si é exatamente isso. Antes de eu começar a falar sobre os testemunhos aqui, vamos lá, pessoal, a senha para abrir esse arquivo. Então a senha para abrir esse arquivo aqui é mandamento, beleza? Então vou mandar esse arquivo para vocês lá no PDF, lá bonitinho dentro do grupo. E a senha para abrir esse material aqui, tudo explicadinho, detalhado, vai ser mandamento. Tudo com letra minúscula, sem acento, sem nada. Mandamento. Igualzinho está escrito aqui, ó. Mandamento. Fechou? Vamos lá, pessoal. O que são, então, os testemunhos? Os testemunhos são coisas que Deus falou para o povo fazer, literalmente testemunhar. Um exemplo, na festa de Páscoa. O que acontece na festa de Páscoa? Eu coloquei o versículo para vocês aqui, ó, Êxodo capítulo 13, versículo 14. O próprio Deus falou que é para o povo ensinar os filhos, contar as maravilhas que Deus fez para os filhos.
Então, testemunhos, quando a Bíblia fala, está literalmente falando, incentivando o povo a testemunhar. Testemunhar geralmente o quê? A grandeza de Deus, como eles tiveram o livramento lá no deserto, como Deus tirou eles com o braço forte da mão de Faraó e conduziu para a terra prometida. Então, os testemunhos é exatamente isso. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. São aquelas leis que eram dadas para que o povo se lembrasse dos testemunhos dos feitos de Deus. Outro exemplo aqui, ó, o exemplo da Páscoa. Deixei também explicado aqui para vocês certinho. Então, o testemunho, pessoal, é exatamente isso. E por último aqui eu coloquei uma tabelinha. Essa tabelinha aqui para vocês entenderem o que é mandamento, o que é lei. Aqui eu coloquei tudo para vocês, ó. Então eu coloquei aqui, ó, mandamento, estatuto, preceitos, juízo e testemunho. E aqui eu coloquei as categorias. Vamos lá rapidão aqui, pessoal, ó. Então aqui, ó, é lei. Mandamento é lei, estatuto é lei, todos aqui são lei. Agora aqui embaixo, ó, quando fala em costumes, tradições, vamos lá, pessoal, jogo rápido, hein? Quando eu tô falando assim, ó, tradições, costumes, eu tô falando do quê? Coloquei para vocês aqui, ó, tô falando de estatutos. Então, os estatutos de Deus geralmente são costumes judaicos, festas bíblicas, sábado, enfim, costumes. Quando fala agora em uma aplicação, né? Coloquei para vocês também aqui uma aplicação, ó. Vamos lá, mandamentos. Coloquei os 10 mandamentos, estatutos e ordenanças. Não misturar lã com linho. É também um estatuto. E aqui, pessoal, essa planilha aqui, vocês vão dar uma olhadinha aí, vão dar uma estudada e vocês vão perceber o que é lei, o que é mandamento, o que é estatuto, o que é preceito, o que é juízo e o que é ordenança. Tudo isso vocês vão conseguir entender agora a partir dessa planilha. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um rápido vídeo aqui, não tão rápido, né? Mas eu queria explicar certinho para vocês essas diferenças entre lei, mandamento, preceito, estatuto, juízo, testemunho e por aí vai. Essa daqui, então, é literalmente, pessoal, tudo que vocês precisam saber por enquanto. Depois vocês podem estudar um pouco mais sobre esse tema, sobre as categorias da lei de Deus. E é o seguinte, pessoal, se inscreva no canal, então, ative o sininho e nos ajude aí com o like, pessoal. Coloque o like aí, porque o YouTube vai recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas, beleza? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. E não esqueçam, colocam aqui embaixo o que vocês querem aprender nos próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também. Beleza? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.